Para usar o pastor Leão, né? Como tem usado a cada dia. Aleluia, Jesus. Vamos olhar para o céu do Senhor. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Sim, meu Deus. Eis aqui na tua presença, teu filho, Senhor. A qual está incumbido essa noite de pregar a tua palavra, Senhor. Tu sabes, Senhor, conhece cada coração aqui essa noite, Pai. E que a tua palavra vai ser pregada, Senhor. Penetre em cada coração, Senhor. Assim oro, Pai. E apresento na tua presença o teu filho, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Todos felizes. Glória a Deus. Você já olhou para o teu irmão que está do teu lado e falou para ele: que bom que você veio aqui. Está legal? Graças a Deus. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado esse teu nome, general. Aleluia. Deus grandão. Quero desde já agradecer essa oportunidade que Ele concedeu. Glória a Amém? Deus. Amém. Quero agradecer a presença do meu amigo apóstolo Leandro, a esposa dele. Deus abençoe. Tive ontem ministrando, eles estavam junto comigo, foi bênção. Glória a Deus. Deus tem sido fiel na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca as duas mãos no teu coração. Vamos louvar assim, bem bonito para Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare a Ele, adore a Ele, Ele está aqui. Fala para Ele. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez para encerrar, para te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. onde flui o amor. Dá uma salva de palmas para ele. Oh, glória! Glórias a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia! Pai querido. Abra sua Bíblia comigo sem perda de tempo. Eu prometo ser bem sucinto essa noite. Deus já tem falado aqui de várias maneiras, amém? Amém, Jesus! Abra sua Bíblia comigo. A mesma mensagem que eu ministrei ontem. Eu estava essa madrugada orando a Deus, falando com Deus.
essa manhã e pedindo para Deus uma mensagem. Aleluia. Eu vim com uma preparada, e quando eu cheguei aqui, que eu estava sentado, Deus falou: tu vai pregar mesmo que você pregou ontem. Não vai ser igual, vai mudar, mas você vai pregar mesmo. E é uma mensagem muito conhecida, uma mensagem que porventura eu gosto muito de ministrar. Talvez tu pode até pensar: pastor, mas essa de novo é porque talvez você não entendeu ainda o que Deus quer de você. Aleluia. Talvez você não entendeu ainda o porquê que Deus te chamou. Ou talvez tu não entendeu ainda o porquê de passar prova, luta. É porque Deus, Ele tem uma grande obra sobre a tua vida. Glória a Deus. E muitas das vezes nós paramos, estacionamos, mas Deus, Ele não para, Deus não estaciona. Uma vez que Deus nos chama, sempre vamos ser chamados por Deus, escolhido por Deus para pregar, para louvar, para orar, para profetizar, seja o que for. Deus, Ele quer te usar como boca de Deus nesses últimos tempos na face da terra. E Deus vai levantar os pequenos, porque os grandes não querem. Os grandes têm envergonhado o nome de Deus, mas Deus vai começar a levantar os pequenos, que está escondido, porque Deus tem uma grande obra sobre a minha e sobre a tua vida para realizar. Deus, aleluia. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo sem perca de tempo, em Gênesis 37, a partir do 1. Eu quero falar de um sonhador. Poderia falar de Davi. Nesses últimos tempos eu poderia falar também de Nicodemos. É preciso nascer de novo, abandonar as velhas práticas. Anal e a céu e a vácia. Mas é preciso nascer da água e do Espírito. Aleluia. Você está entendendo? Poderia pregar para você Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para e ouviu o meu clamor. Mas eu posso pular para o 70, pregar o 70 para você. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Você entendeu por que não é do teu jeito? Você entendeu por que não é da sua maneira? Você entendeu por que a mensagem ela pode ser pregada 10, 15 vezes, ela nunca vai ser pregada da mesma maneira que você pregou a primeira vez? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova. E assim tem que ser eu e você. Tem que ter um renovo dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Precisamos ser renovados pela palavra, por aquilo que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração. Você está entendendo? Quem achou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler então. Jacó habitou na terra das pernigações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talada de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, o odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E ele lhe disse: peço que ouça, que tive um sonho,
que estávamos amarrando os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E quando José contou esse sonho, o pai e os seus irmãos o repreenderam, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os seus irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Meu Deus. Amém? Toma tua senha. Amém. Meus irmãos, é bem interessante quando nós lemos sobre José, e nós vamos entrar na história de José. José é um jovem de 17 anos. José, ele foi gerado através da velhice de Jacó. E por ele ser o filho gerado através da velhice de Jacó, José ele passa a começar a ser o mais amado da casa de seu pai. E é tão interessante com tudo isso, é que quando nós entramos na mensagem, nós bem viemos a entender que José, por ele ser nascido na velhice, ele é mais amado de Jacó. E é tão interessante com tudo isso. Por quê? Porque Deus vai dar 2 sonhos para José. E José, ele vai levantar e vai até a mesa do café empolgado, contar para seus irmãos. E o que é tão interessante com tudo isso é que nem toda visão, nem todo sonho que Deus ele passa para mim e para você é para ser compartilhado, é para ser contado. Por quê? Porque tem sonho que eu vivo, que é para mim viver, não é para outro viver. Você está entendendo? Tem coisas que nós vivenciamos e sonhamos para nós, para a nossa vida, para o nosso futuro, que às vezes nós contamos para pessoas que não querem que eu e você viemos a sonhar, não quer que esse sonho aconteça. Só que às vezes a nossa inocência, na nossa alegria, quando Deus fala conosco, nós queremos compartilhar com alguém, queremos contar com alguém, e muitas das vezes essa pessoa não está na mesma visão que eu e você estamos, ou muitas das vezes essa pessoa não sonha o mesmo sonho que eu e você sonhamos, ou muitas das vezes essa pessoa não tem a mesma fé que eu e você temos. Você está entendendo? Às vezes nós temos sonhos que nós não devemos contar, devemos guardar para nós em secreto. Mas José, na inocência dele, ele chega na mesa do café e fala: olha, eu sonhei essa noite, tive um sonho, que nós estávamos no campo, amarrando os feixes, e o meu feixe se levantou, e o de vocês se inclinaram diante do meu. Deus estava dando para José uma primeira revelação daquilo que Deus tinha para a vida de José preparado. Entenda uma coisa, meu irmão: primeiro Deus ele vai falar e depois ele vai cumprir. Só que para ele cumprir,
eu preciso obedecer. E para que isso venha a acontecer, eu preciso esperar o tempo de Deus. Olha para o teu irmão e fala: tu está esperando o tempo de Deus? E esse tempo, às vezes, pastor Sandro, leva 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas acontece. A promessa acontece. Você está entendendo? O homem pode fazer promessa para você, a mulher pode fazer promessa para você, não cumprir, mas Deus ele cumpre. Por quê? Porque Deus é fiel. Você está entendendo? Deus não deve nada para ninguém. É verdade. E nunca vai dever. Agora eu e você devemos para Ele. Você está entendendo? Agora eles repreendem José. José tem outro sonho. José agora vai sonhar com o sol, a lua e as estrelas. Chega todo empolgado na mesa e conta. E o seu pai o repreende. A segunda revelação de Deus para a vida de José. O que é tão interessante com tudo isso, irmão, é que José ele passa por tanta prova, tanta luta, mas ele permanece naquilo que Deus tem para a vida dele, naquilo que Deus determinou para a vida dele. E é difícil. Por quê? Porque somos provados toda hora, somos tentados toda hora, e toda hora nós temos que renunciar. E a renúncia é algo que é difícil. Por quê? Porque muitas das vezes temos que renunciar àquilo que nós gostamos, Meu Deus. aquilo que às vezes para nós parece que é bom, e nós temos que renunciar. E a renúncia muitas das vezes vai trazer dores, vai trazer angústia, vai trazer choro, vai trazer afastamento de pessoas de perto de você. Não é porque Deus é ruim, é porque é o propósito de Deus sobre a tua vida. Quando Deus ele tem um propósito sobre a tua vida, Deus tem um chamado, você precisa entender que tu vai sofrer, tu precisa entender que tu vai chorar, tu precisa entender que muitas das vezes você vai se encontrar em situações que você vai olhar e vai dizer: Deus, eu estou sozinho. Mas Deus vai dizer: tu nunca esteve só, porque eu sempre esteve contigo. Glória. Eu nunca te abandonei. Você está entendendo? Tem momentos que nós vamos ter que somar e prosseguir. Você está entendendo? É difícil? Sim, mas não é impossível. Você veja bem agora, depois de 2 sonhos, revelação, Jacó dá agora para José uma túnica colorida, uma túnica bonita. Aí isso desperta mais a ira de seus irmãos contra ele, porque agora os seus irmãos vão dizer: verdadeiramente Jacó ama mais José do que qualquer um de nós. Eu falei para você que o pai amava mais ele do que eu e você. Coitado de José, tudo feliz, com aquela túnica colorida, não tirava aquela túnica do couro, né? Era bonito, colorido, coisa linda, ganhado por Jacó, seu pai. Agora ele anda tudo feliz, corre para lá e para cá. E um certo dia Jacó vai falar para ele: José, vai ver onde estão os seus irmãos apacentando o rebanho. Agora ele pega e fala para o pai: eis-me aqui. E ele pega e sai correndo no campo. Por que Jacó amava mais José?
não só porque ele tinha sido nascido da sua velhice, mas porque José era o quê? Diferenciado e obediente à voz do pai. Por quê, pastor? Porque agora José ele vai na onde o pai Jacó mandou ele ir, mas quando José ele chega lá, seus irmãos não estão lá. Aí você me pergunta, por que ele é mais obediente? Os irmãos dele não estavam lá onde era para estar. E agora ele encontra um homem e pergunta. O homem fala, teus irmãos foram lá para o outro lado, adiante. Agora ele sai correndo, desesperado, atrás de seus irmãos. Só que ele não sabia e não esperava que essa ida dele não ia ter retorno. Está entendendo? Está pegando? Essa ida que ele estava indo, ele iria ir, mas não iria retornar para a casa de Jacó. E o que é tão interessante com tudo isso é que ele vai correndo, e quando ele vai estrada fora, que ele está se aproximando de seus irmãos, eles vão olhar para José e vão falar para José, de longe, uns com os outros: lá vem um grande sonhador. Eles não vão falar que vem José, mas eles falam: lá vem um grande sonhador. E assim é o que falam para mim e para você muitas das vezes. Lá vem um grande sonhador. Mas não sabe que quem realiza o meu sonho, o teu sonho, é Ele. Aleluia! Não sabe que quem escreveu a história para mim e para você foi Ele. Glória a Jesus. Você está entendendo? Você está pegando o que Deus está falando para você? Aleluia. Agora eles pegam ele, irmã Josi, e jogam num poço. Mas esse poço está seco. Até disso Deus cuida. Deixa eu te falar uma coisa. O que não te mata, te fortalece. Aleluia! É Jesus. Glória a Deus. O que não te mata, te deixa maior na presença do teu Deus. Agora José está dentro de uma externa, sem saber o porquê, o que vai acontecer com ele. E a Bíblia nos diz que agora vem vindo uma caravana de ismaelitas que vai para a terra do Egito, mercadores, compradores de escravos. E um está indagando com o outro: vamos matar ele, o que vamos fazer com ele? Só que a Bíblia nos diz que um pouco antes de tudo isso, Rubens tinha um plano, pastor, perfeito, para salvar a vida de José. Mas não era o plano que Deus tinha para a vida de José. Rubens, ele tinha um plano depois de lá, pastor, ia arrancar José de lá. Porque o plano dele não era de ver o seu irmão morto. Porque os outros irmãos queriam matar ele, mas Rubens não. Rubens queria poupar a vida de José. Só que agora eles vão vender José. José agora é vendido como escravo. José vai ser levado como escravo. Imagine agora, vai ser levado para uma terra que não conhece ninguém, não sabe por que está indo, não sabe para onde está indo, mas sabe que tem um destino que está indo, mas não sabe o que vai acontecer. Você está entendendo? E às vezes nós tomamos decisões, destinos, diretivas e direções que Deus não mandou. Ele vai, agora eles pegam aquela túnica dele colorida, mata um bode, molha aquela túnica no sangue do bode, chega agora, pastor, e vai levar até Jacó, e vai dizer: olha, eu não sei o que aconteceu,
Mas uma fera do campo pegou seu filho. E o que é tão interessante com tudo isso, pastor Santo, isso é para você pegar. O que é tão interessante com tudo isso é que ele chega até Jacó, dá a túnica para Jacó e eles falam: olha, achamos a túnica do teu filho. E não fala: achamos a túnica do nosso irmão. Você está entendendo? Achamos a túnica do teu filho e não a túnica do nosso irmão. Então o que nos dá a entender com tudo isso, apóstolo, é que eles não tinham José como irmão. Você está entendendo? Eles não viam José como um da família. Eles viam como um simples jovem. Nada mais do que isso. Agora a Bíblia é tão interessante que a Bíblia vai nos dizer que José agora ele vai parar dentro da casa de Potifar. E José ele passa a tomar conta de tudo. A Bíblia vai nos dizer que a mulher de Potifar passa a desejar José. José ele escapa uma vez, escapa duas, e na terceira ele é agarrado. E ela arranca o que? A vestimenta de José. E José sai correndo. Agora Potifar chega e José vai parar dentro de uma prisão. Só que o que é tão interessante é que mesmo dentro de uma prisão, José ele passa a tomar conta do cárcere. Ele é preso e agora ele passa a ser o que? Carcereiro. Tomar conta dos presos. O que é tão interessante com tudo isso é que Deus em nenhum momento se apartou da história de José. Deus em nenhum momento largou José. Como assim, pastor? Se Deus não tivesse com José, José já tinha morrido. Sim ou não? E Deus livrou José para se cumprir a promessa de Deus sobre a vida de José. José ele foi preciso ser levado para uma terra distante, uma terra desconhecida, para que viesse se cumprir a promessa de Deus sobre a vida de José. Você está entendendo? Às vezes Deus precisa nos separar. Às vezes Deus precisa nos levar para lugares distantes, para que venha se cumprir a promessa de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. E às vezes nós não entendemos o que estamos vivendo, o que estamos passando, o porquê de prova, o porquê de luta. É porque tu tem uma chamada na presença de Deus. É por isso que Deus muitas das vezes vai te provar. É por isso que muitas das vezes Deus vai levar você ao teu extremo, aonde você vai se deparar com Deus e vai dizer: chega, para mim não dá mais, não aguento, vou parar. Você está entendendo? Eu estou pregando aqui para quem já parou, para quem já pensou em parar, para quem já pensou em retroceder. Eu estou pregando aqui para quem já olhou para si mesmo e disse: por que eu? Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me fez uma promessa e até hoje não se cumpriu essa promessa na minha vida? Por que quanto mais eu pelejo, mais eu luto, parece que não acontece nada e eu não saio do lugar? Deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele só vai dar luta e só vai dar aprovação que você possa suportar e aguentar. Aleluia! Deus não vai colocar você numa prova, numa luta que você não possa aguentar. Que você olhe e diga: não, eu não aguento. Você vai aguentar. Tu pode até parar no meio da tua caminhada,
Tu pode até retroceder, tu pode até fazer birra com Deus, brigar com Deus, mas tu vai voltar porque Deus vai te trazer. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus nos chama e Ele nos faz uma promessa sobre a nossa vida, Deus, Ele sabe que eu e você somos capazes de viver esse evangelho e suportar essa vida de renúncia. Eu posso até ter vontade de parar, eu posso até ter vontade de retroceder, eu posso até retroceder, eu posso até parar, eu posso até cair, eu posso até desanimar, mas Deus vai me trazer de novo para o propósito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque o propósito quem fez não foi o homem e a mulher. O propósito quem fez a minha e na tua vida foi Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter um despertamento na presença de Deus e falar para Deus: eis-me aqui, o que o Senhor está requerendo de mim. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Passamos por tantas provas, tantas lutas, e mesmo assim Ele olha para mim e para você com um olhar de amor, com um olhar de carinho. Você está entendendo? Se achegai-vos a mim. Jacó sofre a perda de José? Sim ou não? Sofre, porque era filho da sua velhice. Só que Deus, Ele faz tudo perfeito, sim ou não? Deus, Ele não tarda nem falha. Deus, Ele vai chegar no momento certo e na hora certa. O que é tão interessante com tudo isso, Ele perde Jacó, só que Deus vai tentar amenizar a dor de Jacó. Como assim? Agora ele vai ter Benjamim na sua velhice. Benjamim vai nascer na sua velhice. Benjamim não é José, entenda isso. Mas é como se fosse um calento para Jacó, para tirar um pouco da dor que ele estava sentindo. Agora ele vai ter Benjamim. E Benjamim agora passa a ser o filho nascido da sua velhice. Só que o que é tão interessante com tudo isso, que eles dão José como morto para Jacó, apresenta aquela túnica tudo ensanguentada, mas José ainda vive. Ele está morto para Jacó, mas ele ainda vive e está passando um processo. Aleluia. Oh, glória. Você quer passar processo? Não, né? Porque o processo dói. Sim ou não? Processo dói, fere, machuca. Você está entendendo? Agora é tão interessante com tudo isso, que ele está agora na prisão, tomando conta do cárcere, e lá com ele está o copeiro e o padeiro. Isso é tão interessante. Por quê? Porque os dois agora vai ter dois sonhos e eles vão ficar o quê? Perturbados. E José está lá no cárcere do lado, cuidando. Aí José olha para eles e vê que o semblante deles não está bom de manhã. Você está entendendo? O semblante dele não está bem. E José chega para eles e pergunta: o que aconteceu? Aí o padeiro conta teu sonho, o copeiro conta o seu sonho,
E José agora vai interpretar. Entenda uma coisa: o que é para você fazer, outro não vai fazer. O que Deus quer usar a tua boca não é outra boca. Você está entendendo? O que Deus quer manifestar através da tua vida não é outra pessoa que Deus vai levantar. Deus quer usar a tua boca nesse tempo. Deus quer trazer um despertamento para você. Deus quer usar você. Só que você está escondido. Você está escondido no teu comodismo. Quem sou eu? Você é alguém que Deus te escolheu, te chamou uma vez. Mas as circunstâncias da vida fez eu parar. Não interessa, se levanta. Tu não é aleijado para ficar prostrado no mesmo lugar. Ninguém quebrou tuas pernas. Se levanta, é tempo de se levantar. É tempo de se reposicionar. E às vezes tu está prostrado ainda, esperando que Deus vai lhe usar outro, ou levantar outro. E Deus está falando: nesse tempo é você. Nesse tempo é a sua boca que eu quero usar. Aí ele vai falar para o padeiro: olha, daqui 3 dias o rei vai mandar enforcar você, vai pendurar você, e as aves vão comer a sua carne. E passa-se 3 dias, pastor, acontece a profecia. Está lá pendurado, e as aves comendo a carne dele. Porque é assim. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Aí fala para o copeiro: daqui 3 dias o rei vai restabelecer sobre a sua vida a função de você voltar a servir a taça dele. E passa-se 3 dias, o copeiro está lá servindo a taça do rei Faraó. Só que antes dele sair, José fala para ele: olha, quando chegar lá, não esqueça de mim. E ele sai e ele esquece. Só que o que é tão interessante com tudo isso, que eu estava dando umas cavadinhas mais a profundo, passa-se 14 anos depois que o copeiro sai. Agora você imagina Deus te usar, você entregar algo acontecer, Deus entregar, e aí você tem que esperar mais 14 anos para acontecer na tua vida aquilo que Deus prometeu. Você tinha motivo para abandonar Deus? Você tinha motivo para negar Deus? Você tinha motivo para dizer que Deus é esse? Imagina agora, um é restabelecido, o outro é morto, e ele espera mais 14 anos no cárcere, para que venha se cumprir a promessa dele. Eu não sei quanto tempo tu está esperando Deus cumprir na tua vida, mas eu sei de uma coisa, irmão: pode passar o tempo que passar, mas as promessas do Senhor irão se cumprir sobre a minha e sobre a tua vida. Talvez estamos esperando faz tempo acontecer, mas o tempo de Deus para mim e para a tua vida não é o meu tempo nem o seu tempo. Você está entendendo? Deus, Ele vai nos dar e colocar nas nossas mãos quando nós estivermos preparados para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Por quê, pastor? Porque Deus não dá nada
adiantado, mas nós se apressamos. E nessa pressa que se apressamos, às vezes nos ferimos, nos machucamos e nos frustramos. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o meu e o seu tempo. Aí tem Eclesiastes, né? É um tempo determinado para todo propósito, debaixo dos céus e da terra. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Tudo tem o seu tempo determinado, debaixo do céu. Eu não sei qual é o tempo que tu está vivendo, mas espera o tempo de Deus que vai valer a pena. Espera o tempo de Deus que vai ser perfeito. Aí é tão interessante que passa-se 14 anos. Imagina o pastor Santo, 14 anos. Depois de ele entregar a revelação para os dois, acontece, ele vai esperar mais 14 anos no cárcere. Talvez ele esperava, Deus já vai me arrancar daqui amanhã, Deus já vai me tirar daqui amanhã. Ele espera mais. Eu não sei o que tu está esperando, mas espera, porque vai valer a pena, viu? Espera. Aguenta mais um pouquinho, chora mais um pouquinho, grita mais um pouquinho, mas vai valer a pena. Glória a Deus. Passa-se 14 anos. Faraó tem 2 sonhos perturbadores e ninguém vai conseguir interpretar. Aí o copeiro vai se lembrar de quem? José. Depois de 14 anos, ele vai lembrar daquele que estava lá no cárcere com ele. Você imagina, hein? 14 anos. E às vezes, porque Deus não cumpre na minha e na tua vida 1 ano, 2 anos, já abandonamos Deus ou queremos abandonar Deus. E queremos questionar, apertar Deus na parede. Espera, vai valer a pena, espera. E ele lembra, olha, tem um que quando nós estávamos na prisão, ele falou conosco, e o que ele falou aconteceu. Hoje eu estou aqui de novo servindo a taça do rei. Manda chamar ele. Agora eles vão lá buscar José no cárcere. Creio que José estava sem esperança, já sem acreditar naquilo que podia acontecer na vida dele ou na história dele. Eles pegam, falam, olha, o rei manda te chamar. O rei está te chamando. Agora José ele vai chegar perante o rei. E é tão interessante com tudo isso que José, ele sofreu tanto. José, dado como morto, jogado num poço, vendido como escravo e preso. Olha o quanto que José passou para chegar até a promessa dele, para acontecer na vida dele. Olha o tanto que ele sofreu, o tanto que aconteceu sobre a história e sobre a vida dele, para se cumprir aquilo que Deus tinha para fazer sobre a vida dele. Agora José vai chegar perante o rei, e o rei agora vai falar para José, olha, sonhei assim, assim, assim. E José vai falar para ele, olha, os 2 sonhos têm o mesmo significado. 7 anos de fartura na terra do Egito e 7 anos de fome sobre a terra do Egito. E o que é tão interessante, que José fala para o rei, você precisa arrumar alguém para governar, tomar conta de tudo isso. E agora
ele vai olhar para José e vai falar: olha, esse alguém é você, não tem outro. Agora José ele vai passar a governar a terra do Egito, depois do rei. Valeu a pena esperar? Sim ou não? Valeu a pena sofrer? Sim ou não? Valeu a pena ser vendido como escravo? Ser jogado num poço? Ser dado como morto? Valeu a pena. Porque agora ele está vendo a promessa de Deus se cumprir sobre a vida dele. Agora José ele é governador do Egito. De tudo isso que ele passou, só que ainda não tinha se cumprido as profecias de Deus sobre a vida de José. Mas agora vai começar a se cumprir. Por quê? Porque na terra começa a ter uma fome, uma falta de comida. E aonde tem comida? Só na terra do Egito. E quem que está tomando conta lá? José, governador do Egito. E o que é tão interessante com tudo isso é que agora os irmãos de José vão ter que ir até o Egito. E agora vai começar a acontecer as profecias que Deus tinha dado para ele. Os irmãos deles vão se prostrar diante dele. A primeira profecia dos feixes de trigo vai acontecer agora. Eles chegam e se prostram até José. E o que é tão interessante com tudo isso, pastor, é que eles não reconhecem que é José. Eles chegam até José e não reconhecem que é José. Você está entendendo? Só que José reconhece eles. E a Bíblia vai nos dizer que José agora é tomado pela emoção. José agora ele sai correndo e vai para trás de uma parede e começa a chorar, de soluçar e gritar. Porque José ele lembra, pastor, daquilo que feriu ele. Ele lembra daquilo que machucou ele. Ele lembra daquilo aonde foi tocado nele. José agora vai lembrar onde está a ferida. José agora está lembrando aonde às vezes sai um pouquinho de sangue, porque a ferida pode estar cicatrizada. Mas se você começar a tocar, a cutucar, algum sanguinho vai sair de lá, alguma coisa ele vai sentir. E agora José ele sente isso. Só que ele entende que foi preciso ele passar por tudo isso para ele viver e chegar até o propósito de Deus. O que é tão interessante com tudo isso é que quem não te mata empurra você para o propósito. Pega isso. Quem não te matou e não te mata empurra você para o propósito. E só vê no propósito quem tem chamado de Deus. E se você está aqui essa noite é porque tu tem promessa, tu tem propósito, tu vai viver o chamado de Deus. Deus está te empurrando para o propósito dele. Oh, glória! Glória! Glória a Deus! Oh, Jesus maravilhoso! Aleluia! Agora eles vão embora, mas vão voltar de novo. E o que é tão interessante com isso, vamos dar uma pulada porque o horário já está indo, que agora quando eles vêm, José ele arma uma artimanha, pastor, e eles têm que voltar de novo, trazido pelos guardas. Aí a Bíblia vai nos dizer que José pede para trazer Benjamim. Glória a Deus! Porque Benjamim era o mais novo. Só que eles falam: meu Deus, se nós trazer Benjamim, o nosso pai vai morrer. Porque o nosso pai já é velho, uma certa idade. E o nosso pai já tem um filho morto. Irmão, ele sabia, pastor Rafael, que estava falando com o irmão deles, o governador do Egito, José. E eles estavam dando explicação para José. E mal sabia que estava falando com José.
Você está entendendo? E agora a Bíblia nos diz que José não vai aguentar levar adiante essa mentira, essa farsa. José agora pega e fala para eles: olha, eu sou José, o que vocês venderam como escravo sou eu. E a Bíblia nos diz que eles não acreditam, porque eles não sabiam o que havia acontecido com José. Mas mal eles sabiam que eles fizeram o mal para José, mas empurraram José para o propósito de Deus. Glória a Jesus. Você está entendendo? Não, você não entendeu. Mal eles sabiam que tinha empurrado José para o propósito de Deus. Aleluia. E às vezes nós precisamos desse empurrão para entrar no propósito de Deus. Glória. Às vezes nós precisamos ser empurrados para entrar no propósito de Deus. Por quê? Porque às vezes entramos no nosso comodismo. Às vezes não queremos mais orar, não queremos mais jejuar. Você está entendendo? E às vezes tem umas permissão de Deus que é para nos empurrar para o propósito dele de novo. José agora poderia mandar matar todos? Sim ou não? Sim. Poderia se vingar de todos. José agora não poderia mandar enforcar todos? Poderia, por quê? Porque ele era uma autoridade maior, ele era governador. Só que José fez o quê? Perdoou, abraçou, e agora vai estreitar. Por quê, pastor? Porque aqueles que deram José como morto, agora vão ter que chegar e dizer que José está vivo e vive e reina. Aleluia. É, meu Senhor. Você está entendendo? Agora eles vão ter que chegar até Jacó e dizer para Jacó: olha, o teu filho está vivo, ele não morreu. Como assim? Teu filho é governador da terra do Egito, José está vivo, e José ele reina. É assim que Deus faz comigo e com você. Você está entendendo? Eles tentaram acabar com os sonhos de José. Eles tentaram acabar com aquilo que que Deus tinha determinado sobre a vida de José. Eles tentaram apagar o nome de José. Eles tentaram dar José como uma lenda, um morto. Mas agora o que é tão interessante com tudo isso, uma coisa, pastora, que não apaga de mim, não apaga de você, e não apaga de ninguém que está aqui essa noite: a paternidade de filho perante o Pai. Glória. Aleluia. A tua paternidade de filho ninguém pode apagar. A tua paternidade de filha perante Deus ninguém pode apagar. Ninguém pode chegar até o Pai e apagar você. Pode tentar parar você aqui, calar tua boca aqui, mas perante Ele você tem uma paternidade de filho. E essa paternidade ninguém pode tirar de você, não. Ninguém vai conseguir tirar. Porque você é filho e você é filha. Escolhido de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Passo que você passar, enfrenta o que você enfrentar, mas essa paternidade ninguém pode tirar de você. Aleluia. Esse nome de filho, esse nome de filha ninguém pode tirar. Podem até calar a tua boca, apagar você, mas matar você não vai conseguir, irmão. Não vai, porque tu tem um chamado perante Deus. Deus tem uma obra muito grande sobre a tua vida. Aleluia. Deus tem um chamado, uma vocação sobre você,
que ninguém pode apagar. Eles tentam apagar, mas não conseguem. Você está entendendo? Porque uma vez que Deus te reconheceu como filho e como filha, ninguém apaga isso de você. Ninguém tira da tua vida isso. Entenda isso, compreenda isso. Ninguém pode tirar. José, ele tinha uma paternidade. E foi por isso que não conseguiram matar José. Mas empurraram José para onde? Para o propósito de Deus. Tem coisas que Deus vai permitir acontecer na minha e na sua vida, para que eu e você venhamos entender qual é o chamado e qual é a vocação sobre a minha e sobre a sua vida. Entenda isso. Às vezes falhamos com Deus, sim. Às vezes erramos com Deus, claro. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo erra, todo mundo falha, sim ou não? Hã? Todo mundo tem que estar pedindo a misericórdia de Deus, sim ou não? Hã? E vai ser sempre assim. Enquanto estivermos vivendo aqui, temos que estar numa vida constantemente de renúncia e abandono. Você está entendendo? Levanta sua mão. Lá, levanta sua mão. Você. Ele mesmo. Você tem uma paternidade de Deus sobre a tua vida. E muitas das vezes você tem negado essa paternidade. Anal, Yacel e Evácia. Anexio, Véria. Deus, ele tem uma grande obra sobre a tua vida. E muitas das vezes você tem retardado aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida, sobre a tua história. E muitas das vezes tu tem indagado e teimado com Deus. E Deus já depositou algo sobre a tua vida, sobre a tua história. E Deus manda dizer assim para você essa noite: até quando vai continuar assim? Até quando vai continuar dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, dessa vez eu não quero? Mas Deus está falando: ai de ti. Se tu não tomar uma posição perante Ele, ai de ti. Se tu não se levantar e dizer para Deus: eis-me aqui, e voltar na posição que Deus quer, e para tu saber que é Deus que fala contigo essa noite. Deus já tem fechado a sepultura para você, não foi uma, nem duas e nem três vezes, para tu saber que é Deus que está falando contigo essa noite. Porque Deus tem um amor muito grande pela tua vida, uma obra pela sua vida. Mas enquanto você não tomar uma posição e não deixar Deus verdadeiramente entrar e agir, não tem como Deus entrar e agir. Porque Deus não arromba o coração de ninguém. Deus, ele é educado, ele bate primeiro e queima dentro do teu coração. Só que você retrai, trava um pouquinho, e Deus está mandando dizer para você: deixa eu entrar e agir, deixa eu fazer algo novo sobre a sua vida. Aleluia. Deixa eu restituir na tua vida tudo que foi perdido, para tu entender que é Deus que está falando contigo. Deixa eu fazer uma restituição, deixa eu trazer uma confiança no meio dos teus, em volta de você, aonde muitos não confiam mais em você. Mas eu preciso que você deixe eu entrar e agir, para tu saber que eu sou Deus na tua vida. Assim diz o Senhor para você. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levanta sua mão, querido, faz assim, isso. Deus, ele tem um grande chamado sobre a sua vida, viu?
E Deus manda dizer para você assim: desce mais, busca mais, se reveste mais, porque Deus quer te usar. Deus tem o dom da palavra sobre a sua vida, e Deus quer abrir esse leque sobre a sua vida. Glória a Jesus. Deus quer descer sobre a sua vida um pergaminho da palavra, porque Deus tem uma obra sobre a sua vida grande. Deus quer te usar através da palavra. Deus quer manifestar sobre a tua vida algo grande, algo lindo, da presença de Deus. E tudo isso que você vivenciou vai ser de testemunho por onde você passar, assim diz o Senhor para você. Receba de Deus para a tua vida. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Louvado seja o teu nome. Amém? Pastor Rafael, eu via Deus cercando você. Eu via Deus guardando você. O Espírito Santo de Deus falava assim para mim: por quê? Por quê? Que muitas das vezes dentro dele, ele não acredita que ele é capaz mais. Anal e a céu e evácia, anexo velha. Por que dentro dele muitas das vezes tem um conflito? Que ele fala para mim: eu não vou conseguir mais. Eu tenho medo. E Deus está falando para você: eu tenho guardado você por onde tu tem passado. Eu tenho sido um Deus cuidadoso, um Deus zeloso com você. Por esses dias que passou, tu sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Eu não precisava nem falar, mas tu sabe muito bem. Por esses dias eu tenho fechado a tua sepultura. Anal e a céu e evácio, anex silvéria. Já tinha preparado tudo o inimigo, mas eu interferi, porque grande é a obra que eu tenho sobre a tua vida ainda. E eu tenho guardado você por onde tu tem andado. Aleluia. Oh, glória a Deus. E só para tu saber que é Deus que fala contigo essa noite, para tu entender aqui e compreender, por esses dias, quando você estava tomando banho, você falou assim para Deus: hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não vou estar mais aqui. Anal e a céu e evácia. E Deus nesse momento ouviu, e Deus guardou a tua vida, porque grande é a obra que Deus tem sobre a tua vida. E lá onde tu iria, Deus está me dizendo aqui, já estava preparada a cilada e o laço, e tu não ia retornar nunca mais, assim diz o Senhor para você. Porque Deus tem guardado você. Grande é a obra que Deus tem sobre a tua vida e sobre o teu chamado. E é por isso a fúria do diabo muito grande contra a tua vida. E Deus manda dizer assim para você: tira um período de jejum. Tira um período de jejum durante o dia, porque eu vou falar com você com clareza, para tu entender o que eu tenho sobre a tua vida. Assim diz o Senhor para você essa noite. Aleluia.
Amém? Essa jovem que está lá atrás, fala assim com a tua mão, João. Você, Deus te trouxe aqui essa noite, porque Deus tem uma grande obra sobre a tua vida, viu? Deus tem guardado a tua vida, Deus tem guardado a tua história, Deus tem livrado você, porque grande é a obra que Deus tem sobre a tua vida, grande tem sido os livramentos que Deus tem te dado, viu? E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: eu não me esqueci de você em nenhum momento. Em todo momento eu tenho guardado a tua vida, eu tenho guardado a tua história. Deus tem livrado você ai meu Deus, de uma depressão profunda. Deus manda dizer para você, viu? Porque grande é a obra que Deus tem sobre a tua vida, e Deus vai fazer. Deus manda dizer para você, viu? E essa noite, esse desejo de tirar a tua vida, Deus está repreendendo aqui, viu? Deus está colocando por terra esse demônio, viu? Por esses dias você tem sentido vontade de tirar a tua vida, e Deus está repreendendo, porque Deus tem cuidado de você, e grande é a obra que Deus tem.